Estrela FM, voltamos dos estúdios da Estrela FM, voltamos ao vivo também aqui pelo Facebook. Meu amado irmão, minha amada irmã, hoje eu gostaria de comentar um pouquinho. Nós estamos vivendo agora no Brasil um ano chamado de Ano Laical, o ano do leigo, o ano para o leigo na igreja. A importância da missão do leigo é muito importante nós, como leigo, termos a nossa consciência. Não é porque nós temos padres, religioso e religiosa, que só vem a missão deles. Não, a missão vem de nós, né? E é importante dizer também que o padre, o sacerdote, não é maior que o leigo. Nós somos iguais diante do ministério, diante de Deus. O padre é ungido, claro, consagrado. O Concílio Vaticano II resgatou a maneira iluminada o papel do leigo na igreja. Por isso, hoje a graça de Deus, o homem e a mulher, leigos, jovens e crianças, fazem um trabalho maravilhoso e evangelizador. Nós temos sim que estar em plena comunhão com o padre, com o pároco, com o vigário, com o bispo, com o papa, mas o leigo tem este papel fundamental dentro da igreja. O leigo é o braço do padre, a perna, o corpo do padre ali, porque o padre não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Claro, o Cristo é a cabeça e nós somos os seus membros, mas eu estou dizendo humanamente falando que nós somos ali os membros dos padres, porque o padre ele é uma pessoa muito atarefada, ele tem os sacramentos para se realizar, as confissões, ele tem a sua vida paroquial, ele é o pastor de uma comunidade. O sacerdote, o leigo pode e devem dar as suas grandes construções à igreja na missão de salvar o nosso irmão ou irmã. Diz que todo leigo, em virtude dos dons que lhe foram conferidos, ao mesmo tempo testemunha e instrumento vivo da própria missão da igreja, pela medida do dom de Cristo. Então o leigo não é uma pessoa, não sou leigo no assunto, não é questão de não ser leigo no assunto. Como dizia o padre Lúcio na palestra da família diocesana lá em Botucatu, quarta que passou, há uma vaga para você, leigo. Há sempre uma vaga, sempre uma porta aberta. Vocês que são crismando, que vão crismar, não pense que vocês vão receber o sacramento e depois ir embora, não. A igreja vos acolhe. E a igreja vos convida a ser um catequista, a ser parte da pastoral da acolhida, para os rapazes, ser membro para a juventude, membro da pastoral dos acólitos, para os adolescentes, membro da pastoral dos coroinhas, enfim, diversos parâmetros. Você exerce dentro de você o leigo exerce dentro do batismo, a missão batismal, o fiel leigo, na sua própria vida cristã, em sua atuação na igreja, é um mero auxiliar do bispo ou do padre. O batismo lhe dá o direito e, portanto, também deve se realizar a sua existência na ação sacerdotal de Cristo. Daí a justa autoridade. Eu peguei o documento que foi passado para nós lá em Botucatu, documento 105 da CNBB, leigos na igreja e na sociedade, sal da terra e luz do mundo. O sal é aquele que dá o sabor, o leigo é aquele que tem que mandar e levar o sabor de Jesus, o anúncio do Evangelho. Ação transformadora do leigo com o sujeito eclesial, ou seja, como igreja, no mundo pode ser diferente de modos realizados, entre a quais destacamos o testemunho com a presença que anuncia Jesus Cristo, em cada lugar e situação onde se encontra. Começar pela sua própria família, começar pela sua casa. O leigo que é engajado na igreja, a primeira coisa, o primeiro propósito é ser testemunho de Jesus Cristo. É dar testemunho, é ter ética. Muitos falam, eu faço parte de tal pastoral, estou na igreja ajudando, mas depois eu saio da igreja, eu vou para minhas baladas, eu vou para lugares que não é próprio para o leigo. Mas aí não pode o leigo esquecer que ele é testemunha e luz do mundo. Não pode achar que porque está fazendo parte de uma pastoral, está ali na igreja, aí que ele deve ser mais exemplo, não é só porque ele está na igreja.
ali na igreja é uma coisa, testemunhar aqui fora é como diz o Papa, sair ao anúncio. Aí ele não pode esquecer, por exemplo, acólito usa uma túnica, mas não é só estar ali em cima do altar, não é só estar ali na hora da missa, é aqui fora. Então tem que ser exemplo. Todo leigo cristão tem que dar testemunho, o testemunho como presença e anúncio de Jesus, vai dizer o documento da CNBB neste ano do laicato. É muito importante termos essa consciência. Os serviços pastorais, ministérios, outras expressões. Organizadora pela própria igreja, ser de Cristo, levar Cristo, mostrar Jesus Cristo para os necessitados. O leigo não é aquele que fica dependendo só do padre para tudo. O leigo ele tem que ter autonomia própria. Ele tem que tomar as suas decisões. Não tomar decisões sozinhas, porque dentro da igreja existe uma hierarquia. Depois do padre, depois existe o coordenador de uma pastoral. Existem coordenadores que estão à frente coordenando. Você nunca vai tomar uma decisão sem antes falar com o seu coordenador, sem antes pedir ajuda. Caso você ali não consiga, aí você vai até o sacerdote. Mas o testemunho do Cristo ao serviço faz presente e atuante no mundo. O leigo deve ser aquela pessoa que está atuante. O leigo também não pode concordar com as coisas erradas. Tem que defender a sua igreja. Tem que defender a igreja que você faz parte. A igreja de Cristo. A igreja católica, apostólica, romana. Você deve defender a sua igreja. Porque o leigo católico verdadeiro não defende as coisas erradas, mas vai ao encontro das coisas que a Santa Mãe Igreja nos ensina. A igreja é chamada a ser sinal, promotora do reino de Deus. Para isso existe a igreja. Para o reino de Deus, Cristo glorifica na força do Espírito Santo. Continua a realizar as nossas missões como leigo. Não é eu chegar lá na igreja no dia 3 de dezembro, receber o sacramento da crisma e falar, bom, cumpri minha missão. Não, você não cumpriu sua missão. Vai começar a sua missão. Então você que é jovem, que vai crismar, sua missão vai começar. O seu lugar na igreja está te esperando, a igreja está de portas abertas para te receber. Você que é jovem, que vai se crismar, fala, mas o que eu vou fazer na igreja? Você vai fazer muitas coisas para o reino de Deus. Você vai receber o Espírito Santo, pela imposição da mão do Senhor Arcebispo. A hora que ele traçar sobre você, recebe por esse sinal o dom do Espírito. Você vai receber a missão de ir ao encontro do mais necessitado. Você vai receber a missão de ensinar como um futuro catequista, como um futuro membro da Pastoral da Acolhida, como um futuro membro da Pastoral do Dízimo, da Irmandade de São José e assim por diante. As portas vão estar escancaradas do coração de Deus, é claro, e principalmente do santuário da paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, que é a missão do jovem leigo. São João Paulo II vai dizer, São João Paulo II, dentro do Concílio Vaticano II, ele vai dizer assim, a igreja é do leigo, a necessidade da igreja está no leigo, na essência do leigo. Então, não vamos desanimar, achando que o leigo não é importante, porque como o leigo é importante para um sacerdote. Eu vejo pelas coisas que o padre pede para os leigos fazer para ele, principalmente o padre Tarcísio e o padre Laudo. Quando nós começamos a organizar no bairro Nossa Senhora de Fátima, a evangelização, de rezar os terços, o padre Laudo foi conversar com cada pessoa. O padre Laudo visitou cada casa e ele falou assim, vocês são muito importantes para a igreja, vocês são a voz do padre Laudo e do padre Tarcísio. Ele disse bem assim, eu acompanhei as visitas, ele disse, vocês é a voz da própria igreja, vocês são importantes, vocês é a voz do padre Laudo e do padre Tarcísio. E ele concluiu dizendo, porque o padre Laudo e o padre Tarcísio não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é bonito do padre. E o padre Laudo montou e está até hoje lá em cima o grande exemplo da Sagrada Família. Quem organizou o retiro foi os leigos. Os leigos que se organizaram, não foi uma pessoa, foi uma multidão de leigos ali para poder organizar o retiro da Vera Casagrande. Então veja, a importância do leigo.
O padre montou sua equipe, o padre, é claro, o padre estava à frente, mas por trás do padre existia uma imensidão de leigos ali, ajudando o padre. Por quê? Porque o padre sozinho não podia fazer o retiro. Porque o padre sozinho, como o padre Tarcísio, não pode comandar, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então veja a missão de um leigo. O padre não é maior que o leigo, o padre só é escolhido, ordenado para o serviço da igreja. Então, esta missão do leigo, eu queria hoje deixar aqui bem enfatizado para vocês que acompanham. Veja a missão do leigo. Assim o leigo faz completação, ação do sacerdote. Ele não é ministro dos sacramentos, não substitui, mas prepara os irmãos para isso. Mas para que o leigo cumpra bem a sua missão, ele precisa conhecer bem a igreja que Jesus instituiu e nos deixou como sua doutrina. Muitas vezes há erros e desvios graves, porque alguns leigos querem presidir da igreja hierárquica. Então nunca podemos sair da igreja hierárquica. É errado o leigo tomar decisões por conta própria, sem estar em comunhão com o padre, sem estar em comunhão com o pároco. Não podemos, como leigo, jamais estar longe do pároco e do vigário, principalmente da comunhão com o pároco. Não fazemos nenhum trabalho pastoral, nenhum projeto nesta paróquia sem estar em comunhão com o pároco e com o vigário. Não podemos jamais fazer nenhuma decisão do leigo sem antes o pároco aprovar, sem antes o pároco bater o martelo, e também, em muitas situações, o vigário também. Então veja, é aí que se entra na questão da igreja eclesial, é ser obediente ao pároco. Todos os meus projetos, trabalhos pastorais que faço nesta comunidade, como leigo também, jamais deixei de estar em comunhão com o pároco, porque eu sempre tinha este lema comigo. Se o pároco não aprovar, se o pároco falar não vai dar, eu não faço. Porque antes errar com a igreja do que acertar sem ela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.